Polícia! 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 A Operação Tríade mirou a cúpula de uma das maiores organizações criminosas do estado. As investigações iniciaram no ano passado, onde a polícia localizou um bunker, uma espécie de esconderijo subterrâneo em Novo Hamburgo. O espaço armazenava drogas, armas, munições e dinheiro. A partir dessa apreensão, lideranças do esquema foram identificadas. A gente costuma dar o exemplo aqui, muitas vezes quando um caminhão de bebidas de uma grande empresa tomba, ele não vai quebrar essa empresa porque uma carga tombou. Mas se a gente consegue dar um tombo no financeiro dessa empresa, com certeza eles sentirão. A mesma coisa é o nosso trabalho. É importante tirarmos essas armas, porque com certeza elas seriam utilizadas em crimes graves. É importante tirarmos drogas, prendermos os indivíduos, mas é fundamental a questão do crime patrimonial. Porque no momento que a gente tira o patrimônio dessas organizações, a gente está causando um enfraquecimento. Entre os alvos, um dos líderes de primeiro escalão, condenado a 176 anos de prisão. Segundo a polícia, ele rompeu a tornozeleira e fugiu, depois de ser beneficiado com prisão domiciliar. Foi esse criminoso que, em 2017, organizou um plano de fuga em massa de presos no antigo presídio central por meio de um túnel. Temos o exemplo de um deles, que condenado a mais de 170 anos, aí, de 176 anos, para ser mais exato, ele simplesmente, depois de ter tido ali a prisão domiciliar humanitária, ele rompeu a tornozeleira e até hoje está foragido. Esse indivíduo, infelizmente, não foi capturado na data de hoje. Com certeza ele está no nosso radar, ele está sendo investigado. É importante que nós façamos, que a gente continue a investigação em cima dele, porque é um dos líderes e que alimenta todo esse sistema que eu falei aos senhores. Mesmo condenados a dezenas ou até centenas de anos de prisão, eles haviam recebido um benefício para então saírem do presídio e realizarem alguns tratamentos médicos, né? As prisões, sobretudo de duas lideranças dessa facção criminosa alvo hoje, as imagens elas comprovam que esses indivíduos eles felizmente estavam então gozando de plena saúde, né? Então acredito que esses motivos que foram apresentados ao Poder Judiciário não sejam bem compatíveis com a realidade. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de prisão preventiva em 9 cidades gaúchas. Uma facção com base no Vale dos Sinos foi o alvo da operação. Segundo a polícia, o grupo criminoso é suspeito de movimentar mais de 25 milhões de reais com a venda de drogas em apenas um mês. Comprovando, que realmente essa facção, que é uma facção sediada no Vale dos Sinos, e essa organização criminosa aí, com certeza, tem uma grande parte do tráfico de drogas. E suspeitamos, inclusive, nas investigações, que eles movimentam muita droga. Uma estimativa aí de quase 1 tonelada mês, principalmente de cocaína e crack. Um clube de tiro em Novo Hamburgo também foi alvo da operação. Segundo as investigações, o espaço desviava armamentos, realizando cadastros falsos, permitindo que membros da facção adquirissem armas de fogo de forma legalizada. Há pelo menos indícios ali de que estaria ocorrendo a venda ilegal de armas. Então, armas muitas vezes adquiridas licitamente que muitas vezes acabavam parando na mão de criminosos. Por isso, então, solicitamos um mandado de busca e também o apoio do Exército, que é o responsável pela fiscalização e nesse momento, inclusive, ainda estão fazendo essa fiscalização em Novo Hamburgo. Ao todo, 20 pessoas foram presas. Entre elas, 2 homens apontados como líderes. Armas, munições, drogas e dinheiro também foram apreendidos. Então hoje, por exemplo, está sendo cumprido um mandado de prisão um indivíduo que já tem 5 mandados de prisão. O indivíduo conhecido como Jackson Peixoto, que infelizmente foi assassinado no presídio, ele do Denar que ele tem pelo menos 4 mandados de prisão preventiva. Então, assim, isso é importante que a gente ressalte. A sociedade gaúcha é um trabalho muito, muito difícil você responsabilizar uma liderança. As lideranças, elas não têm contato com drogas, raramente têm contato com armas. Então, é um trabalho muito mais difícil.
mas nós temos conseguido. Então, praticamente todas as lideranças estão sendo responsabilizadas. Hoje foi uma facção do Vale dos Sinos, lideranças. Então, esse olhar permanente a essas lideranças, ele é realizado. E nós temos, então, cobrado as equipes e elas têm manifestado plenamente exitosos trabalhos sobre essas lideranças, e esse trabalho ele vai continuar.